Então vamos receber com muita alegria, neste momento, trazendo a primeira palestra desta noite, ministrante, pastor Márcio Mata. Vamos prestigiá-lo, vamos recebê-lo e vamos abrir o coração para aprender muito nesta noite, esse tema tão relevante, tão importante, que nós estamos buscando ele, tentando aprender na nossa igreja. Então vamos aprender um pouco mais com esse homem de Deus, né? A liderança discipuladora em tempo de crise. Quantos querem ouvir? Quantos querem ouvir e aprender? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e dizer da minha alegria em poder estar aqui em Santarém pela primeira vez. A minha mãe sempre dizia: olha, aguarda a sua vez que ela chega, porque sempre tem a primeira vez. E ela chegou. E chegou num dia maravilhoso, né? Um culto maravilhoso, casa cheia, não sei até que ponto eu posso dizer isso, né? Não sei se está saindo aí para fora. Mas, enfim, eu acho que se cada um tomar cuidado aí, usar máscara e não espirrar perto do outro, não é verdade? Eu acho que a gente vai ficar bem protegido. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite a mim formulado, parabenizar a iniciativa de lançar essa primeira semana teológica pentecostal aqui na cidade de Santarém, e que não fique só nessa. Eu me lembro que eu fui convidado para palestrar numa semana teológica da cidade de Natal, numa determinada igreja lá, e eles ficaram só na primeira e não fizeram mais. Enfim, o pastor mudou de igreja e não tocaram adiante. Mas eu espero que essa seja a primeira de muitas. Quem sabe até o dia da nossa redenção, do nosso arrebatamento. Amém, queridos? Uma outra coisa que eu percebo aqui, eu gosto de falar muito, eu não sei se o tempo vai dar, mas se não der agora, a gente guarda um pouquinho para a próxima, né? Para o ano que vem, de repente. Mas eu fico assim perplexo de ver a fome da palavra de Deus que eu estou vendo aqui na cidade de Santarém. E eu posso dizer também que vocês estão ali, lado a lado com os crentes bereanos, né? Os crentes bereanos sempre estavam ávidos por aprender da palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Washington Gomes, também, a liderança dessa igreja, a irmã Michele, o pastor Ivanilson, que tem nos assistido, enfim, todos aqueles que estão cooperando de uma forma ou de outra, para que esse evento se faça realizar nessa oportunidade. Também vou dizer que estou muito contente em encontrar o meu amigo aqui, pastor Magno Paganelli, tem estado conosco em alguns eventos lá em São Paulo, em Campinas. Pastor Messias também, que ministrou ontem, estivemos há pouco tempo lá em Campinas. Nós congregamos na Igreja Assembleia de Deus de Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Roberto Freire da Costa, que é filho do pastor José Wellington, presidente da Convenção de Honra e irmão do presidente atual. Ok, meus queridos? Eu gostaria, eu acredito que vocês estão com a apostila aí, não é verdade? Com certeza, devido à exiguidade do nosso tempo, nós não vamos ter condição de explorar todos os pontos que nós colocamos nessa apostila, nesse esboço. Infelizmente, nós não vamos, mas como eu disse, de repente, o ano que vem, quem sabe a gente vai estar aqui de novo, a gente continua, né? Mas enfim, meus queridos, eu gostaria de tocar um pouco no tema principal, que é a doutrina pentecostal e a missão discipuladora da igreja. Vocês sabem que o Espírito Santo, quando Jesus disse em João 14,16, e eu rogarei ao Pai que mande outro Consolador para que esteja convosco para sempre, ele já tinha projetado um grupo de crentes aqui na cidade de Santarém. Jesus estava vendo já esse grupo, nós reunidos aqui, e ele já estava
planejando tudo de antemão para que isso se tornasse possível. E vale destacar que esse outro Consolador não é outro diferente, muito porque ele também faz parte da Trindade. Então é um outro da mesma espécie, é um outro do mesmo DNA, não é verdade? Então quando você fala assim, olha, não tem laranja, então traz outra fruta. Então você pode trazer mamão. Mas quando você traz 2 laranjas e dá uma, alguém pode falar, me dá outra. É a outra laranja mesmo. Então nós temos a certeza que quem está conosco aqui nos dirigindo nessas atividades e nessa nossa vida de cristão é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu me alegro, porque não basta ser Assembleia de Deus. Nós temos que colocar aqui no título pentecostal, porque é o que nós somos. A doutrina pentecostal é aquela que seguimos. A doutrina pentecostal é aquela que nós nos baseamos. Ok, meus queridos? Eu gostaria também de destacar o seguinte: como o livro de Atos foi escrito pelo Dr. Lúcio, carinhosamente apelidado de Lucas, segundo nos conta a história, ele escreve o livro, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, focando num público que nós reconhecemos hoje como os gregos. Por que isso? Porque Lucas destaca Jesus como filho do homem. E os gregos, na sua intelectualidade, nos seus estudos, na sua capacitação, eles enalteciam o homem. Então Lucas disse, quer saber uma coisa? Eu vou mostrar agora aqui o filho do homem, o filho da quem eles mais se importam, o filho do homem. Então, eu vejo, fazendo um paralelo com tudo isso, vocês sabem que Lucas escreveu tanto o Evangelho, o terceiro Evangelho, quanto o livro de Atos, onde está o texto áureo aqui do nosso evento. Agora, se você partir do princípio que Lucas se preocupou em escrever ou direcionar os seus escritos para um grupo seleto, que eram os gregos, que gostavam de pesquisar, de estudar, de conhecer, de saber. E se você faz um paralelo que Lucas também escreveu Atos e registra o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e você imagina que nós somos pentecostais, porque somos mesmo, então existe um paralelo de que há necessidade de que os pentecostais buscam pelo conhecimento. Deu para entender ou não? Então, se Lucas está escrevendo para um público grego, e interessante que ele escreve para Teófilo, há uma dúvida se Teófilo era grego ou judeu. Eu gostaria de crer que ele era um cristão grego, não somente pelo nome Theo, que é Deus, e Filo, que é amigo de Deus, Teófilo, mas também pelo fato de Lucas estar empregando essa nomenclatura direcionada aos gregos. Então tudo indica que Teófilo, a meu ver, era grego. Então, se os gregos buscavam conhecimento, e se Lucas escreveu o livro de Atos destacando o dia do Pentecostes, então nós também fazemos parte desse grupo e nós devemos também buscar o conhecimento da palavra de Deus. E não é isso que nós estamos fazendo aqui esta noite? Não é isso? Nós não viemos para aprender? E é interessante que quem ensina, ou quem pensa que ensina, está aprendendo 2 vezes. Você sabe disso, para não dizer 3, porque ele aprende antes, aprende durante e aprende depois. Então nós aqui temos uma certa vantagem. Muito bem, meus queridos, eu gostaria de destacar o segundo ponto, o líder como discipulador. Antes de mais nada, o termo líder, liderança, é um termo utilizado aqui no Brasil, ou em língua portuguesa, nos últimos 60, 70 anos. Na própria palavra de Deus, nós encontramos uma similaridade com essa liderança em Êxodo 18 e 21, com a nomenclatura maiorais ou chefes, em Êxodo 18 e 25, como cabeças,
em 2 Samuel 5:2 como chefe, embora a gente não gosta muito dessa nomenclatura chefe, né? Porque chefe é aquele que fica no cangote. E resolve, irmãos, ficar no cangote? Não muito, né? Como o primeiro em Marcos 10:44, e já vou pedir para alguém procurar aí Marcos 10:44, que eu vou pedir para ler. E também como aquele que vai adiante delas, isto é, das ovelhas, em João capítulo 10 e versículo 4. Então, como eu disse aqui, devido ao tempo curto que nós temos, nós vamos tentar fazer o máximo possível de abordar esses pontos. Eu gostaria que alguém que tivesse uma boa dicção lesse para nós Marcos 10:44. Pronto. Ser o primeiro é estar à frente. Estar à frente é ocupar uma posição de liderança. Não é verdade? Agora, existe um equívoco aí, que muita gente quer o cargo, mas não quer a função. Ele quer o cargo. E até o salário, né, pastor? Mas a função, a atividade, aí já é um pouco complicado. Eu vou delegar. Bom, não se delega atividade de liderança. Então, só para nós sentirmos o gosto de uma introdução aí na questão de liderança. Aquele que se dispõe a ser líder, aquele que se dispõe a estar à frente, ele tem que pagar o preço, porque o preço da liderança não é pouco, é muito. Obviamente não é o caso aqui de nós tecermos comentários acerca disso, mas só quem é líder sabe do preço que paga por estar à frente de um rebanho, de um grupo, de uma igreja, de um time, enfim, só aquele que está sofrendo é que sabe. Nós poderíamos fazer, partindo do princípio que esse formato que nós estamos utilizando aqui é um formato de seminário e não um formato de culto, né? Nós poderíamos fazer uma pergunta como poderíamos definir a liderança em uma só palavra? Porque se nós estamos falando sobre o líder discipulador em tempos de crise, em primeiro lugar nós temos que definir o líder, não é? Crise não precisa definir muito não, né? Eu sei que aqui não tem muita crise, né? Lá no Sudeste tem mais, né, pastor Magno? Aqui o pessoal vive no altar do chão. Eu fiquei sabendo que o pessoal gosta de, na Caribe brasileira, mas lá não tem muito disso não. Então a crise aqui não passa tão perto, né, irmãos? Amém? Ó, tá vendo? Então vamos definir aí a liderança. O que é liderança? O que é liderar? Em uma única palavra. Quem se atreve? Não ouvi. Sim, mas eu quero no verbo de ação. O que a liderança faz? Direciona. Cuida. Manda. Eita! Eu gosto de mandar. Comanda. Eu também gosto de comandar. Faz isso, faz aquilo. Você vem para cá, você vai para lá. Olha, tem mais alguém aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha, basicamente, claro que nós não vamos ficar aqui perdendo tempo com que várias palavras vão saltar para nós. Mas se nós quisermos definir a liderança em uma única palavra, é consenso de que essa palavra é influenciar. Então a liderança, ela influencia. Se o líder não influenciar, ele não está sendo líder, ele está sendo chefe. Porque o chefe manda mesmo, né?
Então, o líder, ele influencia através da sua palavra, através da sua vida, através dos seus atos, não é verdade? Então, esta é a palavra que define a liderança. E qual seria o objetivo principal de um líder? Claro que o líder, se ele influencia, ele vai influenciar a equipe a alcançar os objetivos, etc, etc. Mas existe uma função principal do líder. E essa função, ela é pouco tocada, ela é pouco trabalhada. Na verdade, quase não se fala sobre isso. Mas o que vocês imaginam? Vamos ouvir aqui 3 palavras só, para não tomar mais tempo. O que vocês imaginam que seria a função principal de um líder? O que vocês acham que seria? Como? Discipular? Olha, quase acertou, hein? Acertou metade. Pronto, eu sabia que do meu lado esquerdo aqui vinha alguma coisa assim próximo. A principal função de um líder é formar novos líderes. Se o líder não forma novos líderes, meus queridos, a igreja simplesmente não teria existido. Se o líder só fica influenciando para chegarmos a um objetivo, a terminar um trabalho, a ter uma realização marcante, e ficar só nisso, o dia que ele partir, quem que vai assumir a liderança? É claro que nós sabemos que existem os líderes situacionais, né? E os líderes reais. Os situacionais é o seguinte: se começar a pegar fogo aqui na igreja, que Deus nos livre disso, mas sempre vai ter alguém que vai se levantar e vai dizer, por aqui, sai por aqui, sempre vai ter. Mas esse é o líder situacional, né? Muitos de nós temos isso. Infelizmente, muitos também nem isso têm. Mas a principal função do líder é formar novos líderes. Que a nossa preocupação, que aqueles que ocupam um cargo de liderança aqui na igreja, não pense que você vai ficar para semente. Né, pastor? Às vezes o pastor fala assim, olha, eu vou te mudar daqui para lá. Ah, pastor, mas peraí, o senhor vai me tirar daqui? É, porque eu tô te vendo já. Não, mas não, pastor, eu vou ficar aqui, eu gosto daqui. Né? Que cada líder não crie raízes no lugar aonde está. Porque exercer a liderança faz parte também do dinamismo do trabalho. É assim que a obra cresce. É assim que sigamos adiante. É assim que o trabalho do Senhor não para. Então que isso nós possamos ter em nossos corações, em nossas mentes. O trabalho de liderança, ele é móvel. Ninguém fica aonde está. Ok, meus queridos? Vamos passar para o ponto. O ponto de definição, eu coloquei uma definição aí, que liderança é o esforço de exercer uma influência em um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atenda às suas reais necessidades. Isto é, existe uma necessidade, existe um trabalho, precisa ser feito, precisa de gente, precisa de pessoas, precisa de um grupo. O líder, com a sua influência, vai levar esse grupo a atingir os seus objetivos. Eu quero ver quando começar a construção do novo templo aqui, né? Quem realmente vai abraçar a causa. E quem abraçar a causa vai estar atendendo a influência do líder da igreja, que estará incentivando, motivando, influenciando
principalmente quando se trata de mutirão, para erguer a nova casa do Senhor. Então, essa é a definição de liderança que eu gostaria de destacar aqui. Mas nós vamos passear um pouquinho nesse tema do líder discipulador em tempos de crise. E é claro que nós temos o papel do líder em diversas áreas da vida, com as mais diversas funções. Mas no nosso caso aqui, nós vamos destacar o líder como mestre, como professor, como discipulador. Discipulador é aquele que faz discípulos, ok? Muito bem. Eu sei que nós temos um grupo heterogêneo aqui, nós temos líderes de líderes e nós temos liderados também. Mas eu gostaria de destacar nesse último ou nos últimos dos dons ministeriais de Cristo à igreja, conforme está em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que são os pastores e mestres. Interessante que do jeito que está colocado ali, dá a entender que o pastor e mestre é um dom conjugado. Dá a entender pela leitura do texto, ok? E não que exista pastor e depois exista mestre, mas que os dois estão em uma única pessoa. Se nós vamos destacar as qualidades do líder discipulador em tempos de crise, vamos destacar então que, em primeiro lugar, ele deve ser, ou ele é, aplicado na aprendizagem. Vocês sabem que, quando nós ensinamos, o verbo ensinar, ele é um verbo transitivo. Diferente, por exemplo, do verbo amar. Do verbo amar. Eu vou dar uma amostra aqui. Se eu digo, eu amo o pastor Magno, de repente a irmã Michele chega para mim e diz, irmão Márcio, eu fiquei sabendo que o Magno não te ama. E daí? Qual é o problema? Eu só vou amar quem me ama? É isso que a Bíblia diz? Então, ele não é um verbo transitivo, ele só vai. Eu amo independente de a pessoa me amar. Eu amo e ponto final. Agora, ensinar já é um verbo transitivo. Eu não posso dizer que eu ensinei o pastor Ivanilson, se o pastor Ivanilson não disser para alguém aqui que ele aprendeu. Concorda ou não? Então, para eu dizer que eu ensinei alguém, alguém tem que dizer eu aprendi. Porque senão, nada feito. Então tem que transitar, tem que bater e voltar. E a aprendizagem é um processo contínuo. Nós vamos estar envolvidos com a aprendizagem, com essa relação ensino-aprendizagem o tempo todo de nossa vida. É como eu disse aqui, nós que estamos aqui tentando ensinar alguma coisa, nós já procuramos aprender quando estávamos preparando, estamos aprendendo agora que estamos ministrando e vamos continuar aprendendo depois. Que líder discipulador você é se você não busca o conhecimento da palavra? Se você, por exemplo, nem na escola dominical você vem. Se você não se matricula no IETADS, agora eu vou puxar a sardinha aqui para o IETADS. Porque o IETADS, meus queridos, agora está usando os melhores manuais de ensino teológico do Brasil. Vocês sabiam disso ou não? Depois vocês falam com a irmã Michele, ela vai confirmar para vocês. Então, que líder é esse que quando fala assim, olha, vamos ter um estudo na parte da manhã. Não, na parte da manhã eu costumo dormir. Eu assim, eu acordo lá pelas 9, 10, 11, às vezes até meio-dia.
Se o culto se estendeu um pouco lá para as 10 da noite, então eu já acordo mais para as 11, né? Então, que tipo de líder discipulador? Não estamos nem falando da crise ainda. A crise não entrou aqui. Nós estamos falando só de líder discipulador, supostamente em tempos de paz. O líder discipulador, ele é aplicado na aprendizagem. Ele está sempre buscando a aprendizagem. O que fala lá em Lucas, capítulo 2, versículo 46? Claro que não vai dar tempo. Mas diz o seguinte, que Jesus, aos 12 anos, já estava ouvindo e perguntando para os mestres da sinagoga. Isto é, ele já estava dando um modelo, uma amostra, um exemplo de como nós, se queremos realmente atuar nessa área, temos que fazer. E aí a gente abre um parêntese, que também não é o assunto aqui, mas é pertinente. O líder nasce líder ou ele é formado líder? Se ele não nasceu líder, como a gente fala aí, né? Não, ele não nasceu líder. Jesus não é capaz de torná-lo líder? Moisés, Jeremias, eles eram líderes natos? Moisés nem sabia falar direito, porque ele tinha problema de dicção. Jeremias tinha medo de povo. Como é que vai ser líder se tem medo do povo? Profeta chorão, chorava por qualquer coisa. O líder discipulador, ele está sempre voltado para os ensinos apostólicos, conforme nós lemos aqui em Atos 2:42, que faz parte do texto áureo aí da nossa conferência. Será que nós estamos sempre buscando os ensinos dos nossos líderes? Os apóstolos aqui são os pastores da igreja hoje. Aqui, pastor, eu não sei se tem o chamado culto de ensino. É de terça, quinta, alguma coisa assim? Tá. Será que vocês vêm para esse culto aprender? Não, eu venho só culto de domingo, domingueiro, que já tá bom demais. Mas eu quero ser líder, inclusive o salário, pastor. O salário também. Eu sei que aqui não tem, eu estou só falando porque tem lugar que a gente vai que tem essas coisas. Eu tenho tomado para a minha vida como texto áureo do educador teológico Romanos 12:7. Aquele que ensina, falando dos dons, esmere-se no fazê-lo. Isto é, já que vai ensinar, se prepare, se dedique para você trazer algo novo, para você fazer com que o povo realmente aprenda aquilo que você está ensinando. Porque se você só estiver falando, o povo não vai aprender nada. Seguindo bons exemplos, em Filipenses 3:17, vamos correr um pouco. Sendo responsável, Tiago 3:1, cuidado que aqueles que militam na área do ensino sofrerão um juízo mais pesado. Porque se você estiver ensinando e não estiver vivendo, vai ser problema dos grandes. Isso aí quem fala é Tiago, no capítulo 3, versículo 1 da sua epístola. Outra coisa, tem que estar aptos a ensinar com autoridade. Em Mateus capítulo 28 e versículo 29, lá é mostrado que Jesus ensinava com... Não é aquele que ensina de algo que não é da sua área. Você já viu um professor de matemática dando aula de história? Ou um professor de história dando aula de física? Vai ser complicado, né? Tanto para ele ensinar quanto para a gente aprender. Ele está apto a ensinar com a sua vida de
exemplo, conforme Filipenses capítulo 4 e versículo 9. Ele vai estar apto a ensinar a sã doutrina da palavra de Deus. Não é aquele que busca do seu próprio conhecimento, aquele que vai em busca de livros seculares para ensinar a palavra de Deus. Meus irmãos, eu participei de alguns seminários de liderança empresarial, principalmente na época que eu estava fazendo faculdade de administração de empresas. E o interessante, pastor, que quando nós ouvíamos esses grandes palestrantes, inclusive vindo até lá dos Estados Unidos e etc., o conceito daquilo que eles estavam ensinando, imagina onde estava o conceito? Na própria palavra de Deus. Agora, se o próprio líder secular está buscando na palavra de Deus os conceitos para a liderança, e cá entre nós, não existe outra fonte melhor do que a palavra de Deus para isso, como que nós vamos querer buscar conceitos até em escritores ateus? Não, porque eu sei que um escritor fulano de tal, um autor de um livro muito famoso, que vendeu milhões de cópias, diz isso, diz aquilo. Só que é o seguinte, tudo bem, mas esse conceito coaduna com o que está escrito na palavra de Deus? A palavra de Deus corrobora os princípios desse conceito? Se sim, amém. Se não, como diz, cai fora. Cai fora, porque lá na frente vai dar problema. O líder discipulador está apto a ensinar mantendo o que foi aprendido. 2 Timóteo 1:13 diz o seguinte: Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras. Foi daqui que saiu o nome da editora, Editora Sã Palavra. Mantenha o padrão das sãs palavras. Isto é, não deixa cair a qualidade. Mantenha o nível de excelência. Fique firme naquilo que você aprendeu, porque aquilo que você aprendeu é o melhor. Por que é o melhor? Porque vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser pregada em tempo e fora de tempo. Quando você tiver oportunidade e quando não tiver, crie oportunidade. Crie um ambiente para que você possa pregar a palavra de Deus. O líder discipulador, ele tem como resultados colhidos discípulos formados, conforme está em Mateus 28, 18 a 20, relacionamentos sólidos, Marcos 3:13, lembra quando Jesus foi separar os discípulos, que tinha multidão, ele escolheu apenas 12, mas esses 12 se configuram num relacionamento sólido. É claro que, dentre esses 12, ainda tinham 3 que eram amigos íntimos, mas nós não estamos falando de amigos íntimos aqui, estamos falando de sólidos, de relacionamento sólidos, e relacionamentos sólidos, nós temos aqui 12, tá certo que mesmo estando no grupo dos sólidos, acabou dando uma escorregada, né? E nós temos também discípulos reprodutores, que está lá em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2. Passe esses ensinamentos para homens fiéis, homens idôneos, para que eles possam instruir a outros. E assim você está revelando a função do líder, porque o líder está construindo novos líderes, e aí a roda nunca para, sempre vai estar seguindo adiante, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos de ter sempre líderes na igreja. E olha, meus queridos, todos nós sofremos tentações, concorda? Todos nós sofremos tentações.
provações e etc. Mas aquele que ocupa a posição de líder, ele recebe muito mais. Porque o interesse do inimigo das nossas almas é atingir quem está na frente. Porque ele atingindo quem está na frente, o resto vem de rabeira, né? O resto vem na consequência. Você já brincou de dominó, quando você coloca o dominó tudo em pezinho, e aí você pega e derruba o primeiro, o que está na frente? Você já brincou? Aí começa a cair, é o chamado efeito dominó, que eles chamam. Aí o resto cai, todos. Então, o líder, ele é alvo, e deve ser alvo diuturnamente das nossas orações. Porque quanto mais cargo é acumulado, quanto mais representação o líder tem, mais ele estará sendo atacado, mais ele estará sendo procurado em seus pontos fracos, em suas falhas, em seus momentos de fraqueza. E é por isso que nós temos que nos cuidar com relação a isso. Não é fácil, nem um pouco. Mas quando nós temos aquele que Jesus rogou ao Pai em João 14,16, que é o Espírito Santo conosco, nós temos uma força extra. Nós temos um plus, nós temos um a mais. Agora, se nós não temos o Espírito Santo conosco, aí complica. Aí complica. E se complica para o líder, complica também para os demais. Quando nós falarmos aqui, já estamos terminando, sobre os tempos de crise, eu gostaria de destacar 3 crises internas e 3 crises externas. A interna é na honestidade. A falta dessa virtude no caráter do discípulo, pressupondo que o líder está de bem com a vida, tá? Demanda uma atitude forte do líder, no sentido de procurar conscientizá-lo da gravidade, da falha e da necessidade de ser autêntico, verdadeiro, pois ficarão de fora os mentirosos, conforme Apocalipse 22:15. A mulher do fluxo de sangue, que é o exemplo que nós colocamos aqui. Quando Jesus sentiu que dele tinha saído virtude, ele perguntou: quem me tocou? Em princípio, ela disse que foi ela? Não. Mas aí começou a bater um temor e um tremor na vida daquela mulher. E aí você pode dizer assim: ah, então ela só confessou que foi ela por causa do temor e tremor? Eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Porque quando você está com medo e tremendo, você se omite ainda mais. Então ela teve uma coragem, e talvez a palavra aí seria, ela teve caráter suficiente para ser honesta e dizer: foi eu que te toquei, Senhor. Porque segundo a minha fé, eu pensava comigo, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. E aí, sem entrar no mérito da fé, que a dela era muito grande, tem o mérito do caráter dela, em dizer: eu te toquei. Senhor, é como dizer: Senhor, eu quero ser honesta aqui diante de ti. Eu vou ser honesto. Olha, eu poderia omitir. Isso não quer dizer ser mentirosa. Só omitiu a verdade. Mas eu não quero omitir. Eu quero ser honesta. Eu te toquei. Está aqui, sou eu. Tremendo e temendo, como uma vara verde. Imagina. Mulher geralmente já é mais medrosa do que homem, né? Se bem que hoje parece que a coisa está invertendo, né? Tem um monte de homem aí que deixa para lá, né? Aí isso é outra palestra. Mas tem que ser honesto o suficiente para dizer: foi eu. O líder discipulador tem que trabalhar a questão do caráter, da honestidade, dessa crise interna. E me faz lembrar um fato que aconteceu na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar, né? Uma das melhores universidades do mundo, lá em Harvard. Eu tive o privilégio de conhecer lá na cidade de Boston. Inclusive, nesse dia que eu fui, pastor, eu fui com a minha esposa, e eu sentei à beira de uma árvore,
peguei um livro e comecei a estudar. Hoje eu posso dizer, eu estudei em Harvard. Irmãos, eu menti? Só que tem que explicar direito, né? Como é que foi? Mas já expliquei. Então, conta-nos uma história que lá em Harvard, tinham 4 alunos. Esses 4 alunos combinaram, na semana seguinte, ia ter um feriado, na terça-feira. Então eles disseram, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma escapadinha. Aí a gente inventa uma mentira na segunda-feira, a gente, como é que fala? Mata a segunda-feira, terça é feriado, a gente só volta na quarta-feira e beleza. E assim eles fizeram, eles foram para Gandaia, os 4 alunos inteligentíssimos, e voltaram na quarta-feira com aquela cara de pau, né, que a gente fala. Quando chegaram na quarta-feira de manhã, procuraram o professor e disseram, professor, é o seguinte, inclusive teve prova na segunda-feira. Falei assim, olha professor, é o seguinte, nós fomos viajar e estava programado voltar no domingo à noite, etc., mas acontece que deu um problema no carro, furou o pneu do carro e a gente não tinha macaco, aquele negócio todo, atrasou e a gente não pôde chegar na segunda-feira. Então a gente só está vindo agora na quarta-feira. A gente pode fazer a prova que teve na segunda-feira? E o professor, que era um discipulador, acho que era até crente, ele disse, olha, claro, mas não tem problema nenhum. Inclusive vocês são os 4 alunos mais inteligentes da classe. E a prova era de física quântica. É uma matéria que eu nem sei o que significa isso, mas parece que é difícil. E aí ele falou assim, olha, eu só vou fazer uma exigência para vocês. Pode ser? Pode ser, professor. Cada um numa sala, porque eu não quero ninguém colando, etc. Não, tudo bem. E assim ele colocou, cada um numa sala, 4 salas. A prova só tinha 2 perguntas. A primeira pergunta valia 1 ponto. Era sobre física quântica. E eles sabiam tudo sobre física quântica. E a segunda pergunta valia 9. Era, qual pneu furou? Era discipulador ou não era? Ele massacrou os 4? Ele botou os 4 de castigo? Ele chegou e disse, não aceito essa desculpa, eu não quero saber nem se a sua avó faleceu de Covid ou de outra coisa, eu vou dar 0. Ele fez isso? Não. Ele falou, mas gente, eu amo vocês, sem problema nenhum. Isso é trabalhar o caráter do discípulo. Por quê? Eu não gosto muito de dizer isso, mas o professor pegou o pessoal na curva. Conhece essa expressão? Eu não gosto muito, mas parece que esse professor pegou na curva. Quer dizer, chegou num momento que se um deles, só um, dissesse o pneu errado, pronto. Agora 4 acertar é complicado. Então, o líder discipulador, ele não vai massacrar o seu discípulo. Ele vai trabalhar essa questão, muito porque essa questão é uma questão muito sutil. Ela é muito delicada. Quando mexe com o caráter, quando mexe com a honestidade, quando a gente faz a chamada prova de fidelidade, e etc, e etc. O segundo ponto, eu já estou entrando no horário aqui do pastor Magno, mas eu já vou terminar já. Com relação a humildade e submissão. Vale lembrar aqui que humildade não é submissão. Submissão não é humildade. Ok? Submissão é você submeter uma ação para o seu líder antes de realizar. Tudo bem? Isso é submissão, é submeter. Você tem até certeza que o seu líder vai dizer, vai meu filho, vai em paz. Mas você submete a ele como que solicitando dele uma bênção extra, um plus, um a mais, para você ser abençoado, amém? Agora, só pode ser submisso aquele que é humilde.
Lá na minha cidade de Campinas, muitos anos atrás, tinha um irmão lá na igreja, muito humilde. Irmãos, mas ele era tão humilde, mas tão humilde, que uma vez o prefeito resolveu fazer uma estátua à humildade e ele se ofereceu de modelo. Mas de tão humilde que ele era. Ele era tão humilde que acabou ficando orgulhoso da humildade. E nos sentimentos? Um dos problemas que nós enfrentamos no dia de hoje é a chamada depressão, que infelizmente tem levado muita gente até ao suicídio. Então essa é uma questão que o líder tem que ficar atento aos primeiros e menores sinais de depressão nos seus discípulos, nos seus liderados, nos seus crentes, nos seus alunos de escola dominical, nos seus membros do coral, da orquestra, da banda, do conjunto da mocidade, enfim, porque esse é o momento de ser trabalhado. Quando o líder detecta um sinal, por menor que seja, porque o companheirismo do líder discipulador é que vai dar o combustível para o seu liderado seguir avante a sua vida. Porque se o seu liderado, se o seu discípulo se sentir isolado, ele vai perdendo as forças. Se ele se sentir na solidão, ele não tem como avançar na sua vida. Então, é sempre salutar que o líder discipulador, num momento desse, procura ligar, procura conversar, procura visitar a sua casa, vai lá tomar um cafezinho com bolachinha, um chazinho, café com leite, não é verdade? Vai lá, fila uma boia lá, fala para ele que você vai almoçar lá com ele, que você vai jantar, que você vai tomar café, entendeu? Fala para ele, ó, capricha aí que eu estou chegando, entendeu? Aí você chega lá, tem aquela mesa, porque você não vai lá só blá blá blá, né? Então você come a mesa. Não é assim que os crentes da igreja primitiva faziam no livro de Atos? Eles não partiam das mesmas refeições, até dos seus próprios bens eles repartiam. Então esse companheirismo às vezes falta, irmãos, na nossa comunidade. Entendeu? E quando eu falo comunidade, não é somente comunidade grande não, é comunidade pequena, menor que seja. Uma classe de aula é a sua comunidade. E as crises externas? Competição, críticas e problemas pessoais. Eu gostaria de, para finalizar, só falar sobre competição. Meus queridos, e assim a gente termina. Competição sempre houve. A partir do momento que teve duas pessoas, você já tem uma competição. Um querendo fazer melhor do que o outro. Qual é o problema da competição? Competição é o seguinte, reside no fato de que nós precisamos reconhecer que cada um de nós temos os nossos limites. E esses limites precisam ser respeitados. Isso quer dizer que nós podemos ir além do nosso limite? Claro, podemos ir além do nosso limite, porque muita gente foi além do limite e não sabia que poderia chegar nesse ponto. Porém, vamos falar aqui no caso de dentro da igreja. No nosso caso, dentro da igreja, que não haja competição na obra, nas atividades do Senhor. E o líder discipulador, ele tem que trabalhar essa questão. Eu não estou falando aqui de maratona bíblica não, tá, irmãos? Maratona bíblica eu acho que tem que ter mesmo, levar o pessoal, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando você percebe que um está querendo fazer mais do que o outro para que ele seja notado, para que ele receba a glória perante o público. Porque esse que está recebendo a glória perante o público, segundo a palavra de Deus, ele já recebeu aqui. Quando chegar lá em cima, se chegar, né? Se tiver algum problema aí, pode até não chegar, né? Então, tomar cuidado com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o líder discipulador,
que trabalha na questão das crises, ele tem que se preparar antes das crises. Como a gente fala aqui, em tempos de paz. Porque quando chegar a crise, não vai dar tempo de você se preparar. Porque você já está na crise. E quando você está na crise, é muito perigoso você tomar certas decisões não planejadas, não pensadas, não trabalhadas. Então, para o líder discipulador, trabalhando em tempos de crise, ele tem que se preparar antes. Ele tem que observar esses pontos que nós passamos aqui, pincelamos, vamos dizer assim, devido à exiguidade do nosso tempo aqui, para que ele seja realmente um líder discipulador de grande êxito. Porque o trabalho que ele está fazendo não é para o pastor da igreja. O trabalho que ele está fazendo é para... E se é para Deus, ele tem que fazer o melhor. Meus queridos, a hora já é passada, peço desculpa aí de ter passado um pouquinho a mais, mas a culpa não é minha, a culpa, estou tentando descobrir aqui de quem é, e eu só estou vendo um espelho na minha frente, então sou eu mesmo. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, vocês não têm ideia. Quem sabe a gente volta, né? Quem sabe, eu já comi um pirarucu hoje, foi isso? Comi um pirarucu, gostei, mas aí tem tucunaré ainda, tem vários, né? Acho que eu vou remarcar minha passagem. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja sempre com vocês, orientando, guiando, dirigindo os seus passos, e que tudo aquilo que vocês fizerem, façam para Deus, porque Ele merece o... Deus abençoe a todos em nome de Jesus.